que a gente pode estar fazendo, né? Então, uma coisa que a gente sempre faz, né? Pegar aqui, achar, sei lá, quantidade de funcionários, né? Vamos supor. Então, uma maneira é eu pegar um cartão, aí dentro desse cartão eu, eu pego ID funcionário. Olha lá, deu 501 mil funcionários. Nossa, tem 501 mil funcionários? Não, né? Aqui nesse caso eu estou fazendo a soma, e não é, aqui é apenas contar. Então tá lá, eu tenho 1.000 funcionários, né? Então veja, de maneira muito simples, né, muito rápida, eu consigo mexer nessas informações. Clicando aqui nesse formatar seu visual, eu posso vir mexendo, né, para deixar o dado visualmente falando com uma cara melhor. Pessoal, o foco aqui nesse momento são as funções, as fórmulas DAX, tá? As fórmulas DAX. Não vou ficar aqui caprichando nessa parte, vendo gráfico. Vou estar mostrando aqui como criar as funções DAX, se for preciso, tá? Não é que ser obrigado a criar. Lá no Excel, nós tínhamos as funções, né? Soma, média, a conte C, soma C, média C. No Power BI, a gente também tem fórmulas, apesar que ele não foi criado para isso, mas ele também tem fórmulas. E eu não sou obrigado a usar essas fórmulas, porque muita coisa eu posso aí, ó. Você viu que eu só cliquei, né, arrastei e configurei o cartão e pronto, ele já somou para mim, né? Então é muito simples, muito rápido, muito mais fácil, né, do que eu estar usando o próprio Excel para isso. Mas, de repente, tem alguma análise que você acha que deve ser feita e que é necessária e não tem, né, nenhum cartão, nenhuma maneira de você só clicar e arrastar. Então, nesse momento, talvez a gente tenha que criar uma nova coluna ou a gente tem que criar uma fórmula, tá? Então, isso é a tal da fórmula DAX, tá certo? Então, eu coloquei nesse capítulo aqui, né, vários exemplos de fórmulas DAX que você pode estar usando. Tá? Então, por exemplo, vou calcular a quantidade total de funcionários. Eu já mostrei, está aqui, ó, tem 1.000 funcionários. Foi muito simples, eu botei um cartão e mandei ele contar, né, o cartão, a coluna ID funcionário. Consegui resolver, já fiz análise, eu não preciso usar a fórmula DAX. Mas aqui, né, no meu slide, no slide 10, eu estou explicando que se você quiser, tem como, né, você criar uma função, né, e essa função ter o total de funcionários. Então, isto é função DAX, tá? Então, é isso que eu vou mostrar aqui como é que se faz, tá bom? Caso você queira, queira fazer, tá legal? Bom, como é que a gente cria essa fórmula DAX, tá? Eu até escrevi aqui, é um modo avançado, a gente tenta não utilizar, a gente tenta só usar os cartões, né, e tentar resolver ali com os objetos visuais que já existem e vida que segue. Só que dependendo da análise que você for querer fazer, não tem um objeto, não tem uma, uma configuração pronta. Então eu tenho que usar a função DAX, tá? Para criar a função DAX, o que eu vou fazer, né? Vou voltar no modo exibição de tabela, tá aqui a minha tabela, né? Do jeito que tá aqui, e vou vir em nova medida. Então, dentro de nova medida, eu consigo criar as minhas, quer dizer, consigo criar as medidas, criar as fórmulas, né, usando para usar as funções DAX. Então, clicando aqui em nova medida, olha lá, ele faz aqui, né, medida é igual. Então, isso aqui é o nome que vai receber a minha função. Aqui no slide eu chamei
de total funcionários. Você dá o nome que você quiser, tá? Eu quero saber quantos funcionários tem. Então, sei lá, vou botar num, num func, que é o número de funcionários. Ele aceita, tá? Espaço, acento, mas a gente não recomenda, tá? Sempre coloca underline, faz mistura de maiúsculo e minúsculo, né? Para evitar de usar símbolo, acento ou espaço. E aqui vem a função. No caso, existe uma função de contagem que é chamado distinct count, tá? Onde eu vou mandar ele contar a coluna ID funcionários. Então eu venho aqui, ó, digito dist, né? Na hora que eu começo a digitar, ele me dá a lista de funções com aquele nome. No meu caso aqui é o distinct count. Ele tem um monte de funções, né? Do mesmo jeito do Excel, né? E aí, lógico, saber todas as funções de cor não tem como, né? Teria que fazer uma pesquisa, de repente você quer fazer uma análise que há necessidade de algum cálculo, e aí você tem que procurar uma função que ajude a resolver esse cálculo, tá? E aí cada caso é um caso, tá bom? O que eu estou mostrando aqui no vídeo são a maneira de eu criar ou usar a função DAX. Então, na hora que eu venho preenchendo, ele vai tentando, né, mostrar para mim. Então, ele está mostrando, olha, tá, você vai contar qual coluna, né? Aí eu venho aqui, ó, coluna ID funcionário, né, e aperto Enter. Lógico, eu posso digitar, né, ou tentando selecionar e criar. Na hora que eu dei Enter, parece que não aconteceu nada, né? É diferente do Excel, que ele já deveria me dar um valor lá. Aqui não, ele criou uma medida, né? Se eu vier aqui do lado direito, onde vai aparecer as colunas, né? Aparecer um campo aqui, ó, num func, que não existia, tá? Esse aqui não existia, ok? E agora, como é que eu vou jogar isso aqui lá, né? Então, eu vou voltar lá no relatório, né? Vou usar novamente um cartão. Eu uso o cartão sempre quando eu quero mostrar algum valor, né, algum número. E aqui eu pego aquela variável, aquela medida que eu chamei de numfunc, clico nela e jogo para dentro de dados. Olha lá, deu o mesmo valor. Só que o da esquerda eu fiz usando as funções internas, né? E o da direita eu usei uma função DAX, tá? Então, nesse capítulo aqui, eu venho mostrando vários exemplos de funções DAX que você pode estar usando nas suas análises. Mas, de novo, gente, por exemplo, de repente você acha que essa análise, né, de saber o número de funcionários não tem nada a ver e não cabe para esse exemplo. Então, não usa. Você não é obrigado, não é porque está no slide que você tem que fazer, né? Eu dei uma atividade, falei quantas análises eu quero, não disse qual, aí você que resolve, tá? Então aqui eu estou dando exemplo, né, de uso de algumas funções. Então vimos a função chamada distinct count, tá? Qual outra função aqui que eu tenho? Qual outra função que eu andei usando aqui, né? Então, um momento. Olha lá, distinct count, a função calculate, né? A função calculate é uma função DAX muito interessante, né? Onde ele calcula, ele faz um cálculo a partir de um filtro. Então, é um negócio muito interessante. Por exemplo, o cara quer saber a quantidade de demitidos, né? Então, como é que faz isso? Então, existe uma coluna chamada, se eu voltar lá na minha tabela, eu vejo aqui que tem uma coluna chamada de
status. E a coluna status, né, eu tenho se o funcionário é demitido, né, ou está afastado, né, ou está ativo. Então é o status que o funcionário tem. E por algum motivo, uma das análises sua é saber quantos demitidos existem. Então eu vou usar uma função DAX que calcula a quantidade de demitidos que existe, né? Basta eu contar ali, né? Então é isso, essa é a ideia que eu vou estar fazendo aqui, tá? Então eu vou voltar lá, quer dizer, vou criar uma nova medida, vou chamar de DEM, de demitido, e aqui eu vou usar a função DAX chamada calculate, lá, calculate. Então, a função chamada calculate, o que ela faz? Então, lá, o próprio Power BI ele te dá um help, né? Te dá uma ajuda, até com exemplos, né, de como você faz isso. Então, no caso do calculate, ele faz um cálculo em cima de um filtro, né? Então, ele é uma função que aplica, na verdade, a junção de duas, né? Nós vamos fazer uma contagem em cima de um filtro. Isso é o que o Calculate vai fazer, né? Então, se você olhar aí nesse slide meu 6, né, eu estou mandando ele, ó, Calculate, o quê? Dist count, ou seja, eu quero que ele faça uma contagem, dist count, contagem do quê? De quantos funcionários tem. Só que eu não quero de todos os funcionários, porque daí ele vai dar o total de funcionários que eu já calculei. Eu já tenho isso calculado. Só que eu quero o quê? Eu quero que... Agora eu vou aplicar o filtro. Então, vírgula. Eu quero que ele vá na coluna status. Então, eu coloquei vírgula. B, que é o nome da tabela, né? Que é base de dados RH. Base de dados RH. E o que eu quero que ele procure lá? Eu quero que ele procure lá em base de dados RH. E o que eu quero que ele procure lá? Só um pouquinho. E o que eu quero que ele procure lá? Que ele vá na coluna status. Que ele vá na coluna status. Então aqui entre colchetes é o nome da coluna. Ele tentou completar com algumas informações que eu, né, não estava de acordo, né? Que ele vá na coluna status e o que ele procure lá? A palavra demitido. Aí eu tenho que escrever igualzinho como demitido. Do mesmo jeito que está bom, aqui ele tá mostrando um erro, né? Por que ele está mostrando esse erro? Está dizendo para mim que tem muitos argumentos a função calculate. Pessoal, na hora que eu digitei, né, eu acabei cometendo um erro na hora de digitar, tá? A dist count, dist count, né? E aí eu fecho parênteses, a dist count é só isso que faz, né? Vírgula, aí agora
eu digo para ele ir lá na coluna status e lá eu procurar demitidos. Então estava dando um erro ali, mas era problema de digitação, tá? Eu não tinha fechado parênteses, então a função disk count, eu não tinha fechado ela, né? E eu tenho que fechar ela para continuar a função calculate, tá? Aí, ó, agora, deixa eu ver. Aí, ó, agora repare que não deu mais um erro. Aqui do lado apareceu DEM, ó. De novo, não vai me dar o número, né? Eu tenho que voltar lá no relatório, puxar outra caixa de texto, pegar demitido e jogar em dados. Ah lá, 339 é a quantidade de demitidos que existe, tá? Aí ele quer um tal de turnover, né? Que é a porcentagem, né, de demitidos, tá? Saber a porcentagem de funcionários que foram demitidos. Eu vou criar uma nova medida, vou voltar lá na tabela, vou criar uma nova medida, e aí eu volto à fórmula vou chamar de TAM, que é o que? A quantidade de funcionários demitidos, dividido por quem? Pelo número de funcionários. Eu já havia calculado. Dou Enter, não aparece nenhum número, mas ele apareceu aqui do lado direito. Volto aqui para o meu relatório, coloco um cartão, aí aqui eu formato ele para trabalhar com porcentagem, né? 0,34, mas daí tem que ser porcentagem. Então eu volto aqui, né, e vou dar uma mexida aqui nos valores, né? Aí fica, né, como se diz? Aí fica, né, de ficar fuçando aí e conseguir chegar nos resultados, ok? Então, função DAX é isso, gente. Não é que você tem que usar, tá? Depende das suas análises. Esse slide meu aí, eu acho que eu botei, sei lá, umas 10 funções DAX. Se você achar que não precisa, tá bom? Bom, tá aí, né? A ideia, então, de como usar a função DAX, tá bom? Aí pode ser que tenha algum erro aqui, tá, gente? Eu não vou repetir inteiro, não, tá? Aí é só mostrando como usar a função, né? Aí você tem que adaptar, porque às vezes o exemplo é diferente. Na verdade, esse capítulo aqui eu peguei uma junção de outros capítulos, né? Então, às vezes eram outras bases de dados, não necessariamente é exatamente igual a essa que você está trabalhando, tá? Como eu falei, eu não tô fazendo o exercício, é você que está fazendo, tá? Eu só estou pegando um exemplo e mostrando como fazer. Se tiver erro, apaga, faz de novo, né? Bom, pessoal, valeu então. Fui.